Oi, meus amores! Todos prontos para mais uma aula de ciências? Para começar a nossa aula de hoje, vou trazer uma frase, muito famosa aqui para vocês. Ó, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não sei se vocês já conhecem essa frase, já podem ter visto essa frase em algum lugar. Ela é de um cientista muito famoso, né? Um químico famoso, Lavoisier. E por que eu estou começando a aula com essa frase? Porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a energia elétrica, tá? E a energia elétrica, como todos os outros tipos de energia, a gente não consegue criar e não conseguimos destruir, desfazer esse tipo de energia. Na verdade, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Com a energia não é diferente. Então, a energia, ela só simplesmente muda de um tipo de energia para outro. Então, quando a gente fala de energia elétrica, a gente falou já em aulas anteriores sobre eletricidade, sobre corrente elétrica, não é? Então, a corrente elétrica que nós estudamos, aquele movimento ordenado dos elétrons através de um fio condutor, tá? Então, para esse movimento ordenado de elétrons acontecer, a gente ter a corrente elétrica, a energia elétrica, é necessário um gerador de energia elétrica. E esse gerador é o que vai propiciar, ocasionar a mudança de um tipo de energia para a energia elétrica. Então, nós não criamos a energia elétrica, ela não surge do nada. Nós simplesmente transformamos algum outro tipo de energia em energia elétrica, ok? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Começando com os modos que nós temos de geração de energia. Existem várias formas de gerar energia, mas duas principais, certo? A geração a partir de compostos químicos, que a gente chama de gerador químico, ou através da energia cinética, da energia do movimento. Vamos falar primeiro da geração a partir de substâncias químicas, tá? Temos como exemplo aí as baterias, as pilhas. Dentro da estrutura da bateria, da pilha, nós temos ali substâncias químicas, compostos químicos, certo? E esses compostos químicos, com o passar do tempo, eles vão se transformando. À medida que eles vão se transformando em novas substâncias, a gente tem a criação daquela diferença de potencial elétrico que permite, então, a corrente elétrica, a geração da corrente elétrica. Então, você tem reações químicas que ocorrem dentro da pilha da bateria que vão ser transformadas, vai transformar a energia química em energia elétrica. Tá? É por isso que com o tempo as pilhas param de funcionar, porque aquela substância que tem ali dentro da pilha, ela esgotou, ela acabou. Tá? Hoje em dia nós temos pilhas e baterias que são recarregáveis. Tá? Você pode recarregar, ou seja, você promove ali a reação inversa. Você carrega aquela bateria, que é o que a gente faz com o nosso celular, né? A gente carrega aquela bateria para que ela continue fornecendo, né? Que ela possa fornecer essa energia necessária, a energia química que vai se transformar em energia elétrica por um bom período. Quando essa substância, né, ela cessa, ela acaba ali dentro da bateria, você precisa recarregar novamente, tá? Então, esse é um dos tipos de geradores. O outro tipo de gerador, né, muito comum também de energia elétrica, é o gerador que a gente chama de cinético, gerador através do movimento. Você transforma a energia cinética em energia do movimento. Ou a energia cinética em energia elétrica. A energia cinética é o quê? A energia do movimento, tá bom? Como é que isso acontece? Não sei se algum de vocês já viu, teve uma vez que ficou uma exposição no shopping que tinha isso, umas bicicletas, você ficava ali pedalando na bicicleta e essa bicicleta estava acoplada a uma lâmpada e fazia essa lâmpada acender, tá? Por que isso acontece? No momento em que você está pedalando, você faz girar uma roda que a gente chama de dínamo, tá? Esse dínamo, o movimento desse dínamo, ou seja, a energia cinética, a energia do movimento ali daquele dínamo, tá? Ele é convertida, ela é transformada em energia elétrica, fazendo então aquela lâmpada acender. Obviamente, né, nós para conseguir gerar energia elétrica suficiente para abastecer grandes cidades, né, todas as residências que nós temos com vários equipamentos elétricos, não vai ser um simples dínamo associado a uma bicicleta que vai conseguir produzir toda essa energia, não é? Então, nós temos aí algumas usinas, né, que
tem grandes dínamos, uma associação de vários grandes dínamos que vão permitir assim gerar energia elétrica suficiente para abastecer, né, as localidades. Então vamos conhecer as principais formas de geração de energia elétrica a partir da energia cinética, tá? A principal delas e a mais utilizada no Brasil é a usina hidrelétrica, tá? Vou colocar um gráfico aqui para vocês mostrando as principais fontes de energia elétrica daqui do nosso país, tá? Então, a gente tem aí a energia hidrelétrica, as usinas hidrelétricas, a energia produzida a partir das usinas hidrelétricas como a principal fonte de energia no nosso país. E isso graças à nossa posição geográfica, a grande quantidade de rios, né, que nós possuímos no nosso território. Como é que funciona uma usina hidrelétrica? A usina hidrelétrica, ela vai ter ali, né, turbinas, né, lá nas suas barragens, né, você tem uma barragem com várias turbinas e você tem aí uma diferença de nível da água. Você vai ter uma represa onde vai ter a água que está no nível mais acima e um reservatório aqui, um reservatório mais acima e um reservatório mais abaixo. O que acontece? Quando você abre as comportas, né, que são, vamos dizer assim, grandes portas, né, dessa sua usina, a água do reservatório aqui em cima, ela desce, né, devido à atração da gravidade, contudo, para esse reservatório aqui embaixo. Então, esse movimento de descida da água, que a gente chama de queda d'água, vai passar pela turbina. Nesse movimento de descida, essa água passa pelas turbinas, fazem as turbinas girar bem rápido, né? E esse movimento das turbinas gera a energia elétrica. A energia eólica, ó, é a mesma coisa, tá? Você vai ter aí, só que quem é que vai girar essas turbinas, essas rodas, esse dínamo? O vento. Então, o movimento dos ventos ali nas hélices, ó, faz girar e aí você tem a geração de energia elétrica, tá? Mas muitos países da Europa e aqui no Brasil nós também temos termoelétricas, é um outro tipo de usina em que você utiliza os combustíveis fósseis como fonte de energia. Como assim? O que são os combustíveis fósseis? Primeiro vamos lembrar. Os combustíveis fósseis, eles levam esse nome porque né, geologicamente é comprovado que eles foram produzidos, a sua formação ocorreu há centenas de anos atrás, em antigas eras geológicas, a partir de restos de seres vivos. Então, esses combustíveis fósseis, como petróleo, carvão vegetal, ou carvão mineral, desculpa, eles são utilizados como forma de combustível para aquecer a água. Então, você vai ter grandes caldeiras com bastante água, vai consumir bastante combustível fóssil, né, bastante desses combustíveis para aquecer essa água. Essa água, quando aquece e começa a ferver, o vapor de água ele é conduzido através de um encanamento, né, de tubulações. E aí, quando esse vapor de água é conduzido por essas tubulações, ele acaba passando no meio dessa tubulação por um dínamo e fazendo ele girar. Quando ele gira, você tem, então, a produção de energia elétrica. Tá? E as usinas nucleares, que a gente tem aqui no Brasil, o complexo lá em Angra dos Reis, né, que é uma nossa usina nuclear, ela também segue esse princípio de aquecer a água e o vapor da água girar o dínamo. Só que nesse caso a água não é aquecida por combustíveis fósseis, e sim por material radioativo, principalmente o urânio, certo? São algumas reações, né, que são bem específicas, ocorrem dentro desses reatores que causam a grande liberação de calor, e esse calor aquece a água e o vapor da água faz girar esse dínamo. Então essas são algumas formas, né, de gerar energia elétrica em grande quantidade, transformando a energia cinética em energia elétrica, ok? E aí, depois que essa energia elétrica ela é gerada nessas usinas, ou no parque eólico, ou nas usinas hidrelétricas, né, que é o principal caso aqui do Brasil, ou nas termoelétricas, depois que essa energia é produzida, ela é conduzida a uma estação, né, elevadora, uma subestação distribuidora, que vai distribuir a energia elétrica para as cidades e, consequentemente, para as residências, através dos cabos. Então, nós temos uma rede de cabos, isso é fácil a gente ver, né? Olhando a rua aí você consegue enxergar os postes e os fios de alta tensão, né, que conduzem a energia. Tá? Então, esses fios eles estão espalhados por todo o nosso país, levando a energia que é produzida na usina para uma central de distribuição e depois essa central de distribuição para as nossas residências. Mas, obviamente, isso não é de graça. A gente paga por esse serviço. E como é então que isso acontece? Aqui na Bahia,
A empresa responsável pela distribuição de energia é a Coelba, tá? Em cada estado você tem uma empresa específica. A Coelba, ela tem a sua área de atuação no estado da Bahia. E aí, lá dos postes da rua, esses cabos de energia, eles chegam até cada uma das residências, ou casa, ou prédios, né, de apartamentos. E no momento em que no local ali, onde você tem a entrada dessa energia que veio da rua, né, através dos cabeamentos, até a sua casa, naquele ponto ali onde ocorre essa transferência de energia da rua para a sua casa, é instalado um relógio de luz, um relógio medidor. A gente chama de relógio, mas ele não é um relógio. Na verdade, ele é um aparelho que consegue medir a quantidade de corrente elétrica que está sendo transmitida, né, está passando para dentro da sua residência. Vocês devem conhecer aí, na sua casa, onde é que fica esse relógio, tá? Normalmente é um local de fácil acesso para o funcionário da Coelba fazer a leitura. Tá? Normalmente fica ali no lado de fora das casas, protegido. Ou quem mora em prédio fica alguma parte térrea do prédio, certo? Dependendo do estilo do prédio que você mora, ele pode ficar em uma caixa fechada. Você tem uma caixa de luz que o rapaz abre e tem lá o relógio de luz de todos os moradores daquele prédio. E como é que funciona então essa contagem? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que lá no dia 20 de outubro, vamos pegar o dia 20 de outubro, um funcionário da Coelba esteve na sua residência, foi lá, abriu a caixinha, olhou o valor, o número que está marcado ali naquele relógio, naquele contador, tá bom? Aquele número que está ali significa a quantidade de quilowatts, que é a unidade de medida, certo? De quilowatts que foi fornecido para a sua residência. Então, ele vai olhar no dia 20 de outubro e vamos dizer que ele olhou lá e enxergou naquele dia estava 3.200 marcado lá. Pronto, ele anotou. No dia 20 de novembro, ele volta à sua casa, já que ele vai uma vez ao mês aí fazer a contagem. Quando ele chega aí na sua casa, ele vai abrir novamente a caixinha e vai olhar o relógio. Quando ele olhar lá, vamos dizer que está, por exemplo, está o número 3.600. Então, se um mês atrás estava 3.200 e hoje está 3.600, significa que durante esse mês você utilizou 400 quilowatts. E aí, esse valor vai ser registrado no sistema e vai chegar à sua conta de luz, tá? E aí, na sua conta de luz, como é que esse serviço é cobrado para você? Como é que a energia elétrica é cobrada para você? A Coelba determina um valor fixo por kilowatt, certo? Então, você paga por kilowatt utilizado. Então, vamos dizer que hoje em dia, eu não sei, nem sei quanto a Coelba está cobrando, mas vamos fazer um exemplo aí que o kilowatt seja R$1,94, mas é um pouquinho mais, acho que já está mais de R$2. 1,94. Então, ele vai pegar os 400 quilowatts que você usou, multiplicar por 1,94, esse vai ser o valor que você vai pagar, tá bom? Obviamente que vem acrescendo na sua conta algumas taxas de iluminação pública, já que a energia que está na rua, apesar de estar fora da sua casa, você como cidadão, você também paga o fornecimento dessa energia. Essa energia da rua, que a gente chama de iluminação pública, é dividida entre todos os moradores daquela cidade, tá bom? E, obviamente, às vezes vem outras taxas de acordo com o período, né? Vocês devem acompanhar pela televisão que em períodos de seca, em períodos que há um maior gasto para produzir energia, a gente entra aí em tarifas mais caras ou mais baratas, enfim. Mas a forma básica, né? O básico da sua conta de energia é isso. Então, fica a vocês o pedido que vocês olhem a conta de luz, vão lá na conta de luz de vocês, abre a continha lá que a Coelba deixou, vocês vão ver que tem um gráfico que mostra a quantidade de quilowatts que você usou por mês, então você pode comparar se está aumentando, se está diminuindo, qual o mês que sua casa consome mais, o mês que a sua casa consome menos energia, tá bom? Então, agora que nós já sabemos como a energia chega na nossa casa e como que ela é cobrada, né, como é cobrado esse serviço, a gente tem que chamar a atenção para alguns cuidados que nós precisamos ter quando nós estamos falando de energia elétrica, né? O principal deles é a instalação elétrica correta, certo? A instalação elétrica da casa ela tem que ser feita por um eletricista experiente, que tenha estudado para isso, que saiba fazer. Até porque, quando a instalação elétrica ela não está correta, ela pode aumentar a sua conta de luz, porque pode estar ocorrendo até desperdício de energia, né? A corrente elétrica passando de forma desnecessária. E, além disso, qualquer fio desencapado ou mal instalado pode levar a um curto-circuito. O que é um curto-circuito?
toda vez que você tem a passagem de corrente elétrica, tá? E essa passagem, ela gera um aquecimento, certo? Então, só que normalmente esse aquecimento, ele não é tão grande, não é tão grave, mas você consegue sentir. Você deixa a sua televisão ligada um tempo, depois vai lá e toque atrás dela, você vai ver que ela está um pouco quente. A sua geladeira está lá ligada, se você for ali atrás e aproximar a mão, você sente que aquele ambiente está quente, tá? E alguns outros objetos, até o seu próprio celular, quando fica muito tempo no carregador, ele acaba aquecendo, não é? Então, a passagem da corrente elétrica, ela leva a um aquecimento. O que é que acontece no curto-circuito? Um fio desencapado, uma instalação elétrica incorreta, pode levar a corrente elétrica ao invés de passar pelo local que ela deveria passar, que é o fio condutor, ela acaba indo para um outro lugar, superaquecendo algum material e causando um curto-circuito e, consequentemente, um incêndio. Então, é muito importante que a instalação elétrica ela esteja adequada. Para evitar que curtos-circuitos aconteçam, a gente tem nas nossas casas instalados disjuntores que controlam a passagem de corrente elétrica para dentro da sua residência. Tá? Normalmente, quem mora em apartamento, isso fica ali na cozinha, na área de serviço. Quem mora em casa, né, normalmente também está nesses cômodos, mas você pode perguntar ao seu pai onde é que fica a caixa de luz da sua casa, tipo essa aqui, que você vai observar que lá existem disjuntores. Em algumas casas pode ter um disjuntor só que desliga toda a energia da casa da casa toda de uma vez. Mas o mais comum é você ter vários disjuntores por cômodos da casa ou então disjuntores isolados para alguns equipamentos que consomem muito, como micro-ondas, ar-condicionado, chuveiro, certo? Mas qual é a função do disjuntor? A função do disjuntor é, além de você poder ligar e desligar todo o circuito elétrico da sua casa de uma única vez, certo? Você, naquele momento que você desliga o disjuntor, lembra da nossa aula antiga que você tem ali o disjuntor, circuito aberto, circuito fechado, circuito aberto? Então o disjuntor faz isso, ele consegue fechar o circuito ou abrir o circuito elétrico de dentro da sua casa, ou seja, permitir a passagem da corrente elétrica para dentro da sua casa ou não. Mas a grande importância do disjuntor é que ele é um equipamento de segurança, certo? Então, quando a instalação elétrica não está correta ou há o uso de muitos equipamentos que puxam muita energia ao mesmo tempo, pode acontecer um superaquecimento. E para evitar que ocorra um circuito elétrico, esse disjuntor desliga sozinho, é o que a gente chama de desarmar, certo? Ele desarma, ele desliga automaticamente. E isso interrompe a passagem da corrente elétrica e, consequentemente, evita que venha a ocorrer um curto-circuito, tá? Dependendo da casa de vocês, isso já pode ter acontecido, de você ligar vários aparelhos, micro-ondas, chuveiro, tudo ao mesmo tempo, a superaquecer, né? E desarmar, acabar desligando a energia. Normalmente a gente faz o que depois? Espera um minutinho, vai lá e liga o disjuntor novamente. Mas se ele desarmou, é um indicativo de que alguma coisa pode estar errada. Então, o ideal é procurar um eletricista e fazer uma revisão na instalação elétrica para ver se não tem nenhum problema, ok? Então, além dos disjuntores, outra coisa que nós devemos ter cuidado são com os choques elétricos, certo? Nosso corpo, ele não é um bom condutor, um excelente condutor de eletricidade, mas ele também não é um isolante. Nosso corpo, ele conduz um pouco razoavelmente, né, a eletricidade, certo? Então, o que acontece? No momento em que a corrente elétrica ela passa de algum local para o seu corpo, ela atinge principalmente os seus músculos. Ela leva os seus músculos a contrair muita força, né? Com uma contração muito forte dos músculos, o que causa dor. E nós sabemos, né, que o coração é um músculo, né? O nosso pulmão, o movimento dele é através de movimentos musculares. Então, dependendo da duração do choque, da intensidade da corrente desse choque elétrico, pode haver uma parada cardíaca, uma parada respiratória e, consequentemente, até a morte. Então, nós devemos ter cuidado. Quando a gente fala de eletricidade, a atenção tem que ser redobrada, certo? Bastante cuidado para evitar qualquer tipo de choque elétrico, principalmente quando temos crianças em casa, né, que acabam sendo atraídas pela tomada, né, pelo buraquinho da tomada, alguma coisa desse tipo. E para a gente encerrar falando da eletricidade, mais um mecanismo de segurança que nós temos é o aterramento, ou fio terra, tá bom? O fio terra leva esse nome porque justamente ele leva um excesso, né, ou alguma corrente elétrica que possa estar na carcaça do equipamento, tá? Vou explicar já mais um pouquinho isso,
para o solo, para a terra. Por isso que ele é chamado de fio terra, a gente chama esse processo de aterramento. O que é que acontece? Muitos aparelhos que você tem na sua casa, eles são metálicos, né? A geladeira, o micro-ondas, né? Vários têm a carcaça de metal, né? E o metal a gente viu que é um bom condutor de eletricidade. Então, o que é que pode acontecer? Que durante o funcionamento, né? Você carrega para um lugar, carrega para o outro, balança, enfim. Depois que você comprou, durante o funcionamento, o uso do seu equipamento, alguma peça saia do lugar, algum fio se movimente por dentro dele e uma parte da descarga elétrica, da corrente elétrica, acabe indo para a carcaça de metal, as partes de metal daquele aparelho. E aí o que aconteceria? Toda vez que você fosse pegar naquele aparelho, você levaria um choque. Tá? Então, para evitar esse tipo de situação, nós temos o fio terra. Tá? Esse fio terra ele vai ligar a carcaça do equipamento, essa estrutura do equipamento ao solo, para que, caso chegue corrente elétrica lá, ela seja direcionada para o solo, tá bom? Por isso que, há um pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a gente teve uma lei mudando as tomadas do nosso país para uma tomada de 3 pinos. Você deve ter vários objetos na sua casa, vários eletrodomésticos, né, eletrônicos, que tem tomada de 3 pinos. Certo? Essa tomada de 3 pinos, ela é o quê? A parte positiva e a parte negativa lá daquele DPP, a diferença de potencial para gerar corrente, e o terceiro pino é o pino do aterramento, que vai conduzir essa corrente elétrica, caso haja, para o solo. Mas basta apenas usar a tomada de 3 pinos? Não, a instalação elétrica da sua casa tem que estar correta, porque aquele terceiro pino, ele tem que estar conectado ao fio lá aterrado, ok? Então, vamos encerrar um pouquinho. Vamos encerrar por hoje, tá bom? Falando sobre eletricidade. Lembrando sempre que tenham cuidado toda vez que você vai manipular qualquer coisa que esteja ligada à rede elétrica para evitar qualquer tipo de choque, tá bom? Então, beijinhos, até nossa próxima aula.